Oi, eu sou a Carol de Paula, eu sou artista visual e muralista e hoje a gente vai ter uma oficina de stencil. É uma técnica de aplicação de arte e consiste basicamente em você trabalhar com uma folha de papel de espessura mais grossa ou um acetato, onde você vai aplicar o seu desenho, recortar esse papel ou acetato e aí você pode reproduzir essa arte em superfícies diferentes, usando diversos tipos de tinta. O stencil surgiu na China, junto com a invenção do papel, no século 105 d.C. E nos anos 600 ela foi muito utilizada para decoração de tecido. Mas foi no Japão que essa técnica se aperfeiçoou e aí surgiram desenhos mais complexos e as máscaras reutilizáveis, permitindo que você pudesse reproduzir a sua arte várias vezes. Ainda nos tempos de hoje, essa técnica do stencil é muito utilizada. Alguns de vocês já devem ter ouvido falar do artista britânico Banksy. Ele utiliza muito essa técnica do stencil para falar das artes dele, que são muito provocativas, polêmicas e politizadas. Mas vamos ao que interessa, e eu vou falar dos diversos tipos de materiais que a gente vai utilizar para produzir o nosso stencil, como recortar as nossas máscaras, que tipo de tinta a gente pode usar e quais artes que a gente consegue criar. Eu gostaria de mostrar para vocês alguns tipos de folhas que a gente pode utilizar para produzir as nossas máscaras. O mais comum deles é o papel cartão. Você acha em qualquer papelaria e eu sempre indico uma gramatura acima de 180, porque aí a sua máscara fica mais bem estruturada e também ela resiste mais. Outro papel que pode ser utilizado é o canson. Também você consegue encontrar em qualquer papelaria. Também indico uma gramatura acima de 180 para melhor durabilidade. Só que ele é um papel que ele absorve muito mais tinta. Outro tipo de folha que também é muito utilizado é o acetato. E também a chapa de raio-x, que a gente às vezes aproveita algo que está lá em casa, a gente não usa mais, para fazer as nossas máscaras. E esse é o tipo de material de maior durabilidade. Então, eu super indico a chapa de raio-x. Mas outro tipo de alternativa que a gente tem são algumas embalagens que a gente tem em casa, que é feita de um papel mais grosso, muito parecido com o papel cartão, e aí você pode recortar isso e utilizar para fazer a sua máscara. No caso aqui, eu peguei uma embalagem desses papel filme, né? Que ele é bem durinho, embora ele seja estreito aqui e recortado, também dá para ser utilizado para fazer uma máscara de stencil. E a ferramenta que a gente vai utilizar para recortar nossa máscara é o estilete comum ou o estilete de precisão. Eu também costumo chamar ele de bisturi, mas o certo é estilete de precisão e você encontra muito facilmente nas papelarias. No caso do estilete de precisão, ele é muito melhor para se trabalhar, porque ele torna o seu trabalho muito mais rápido, além de ele deixar um acabamento muito melhor na sua máscara. A gente também vai precisar de uma superfície para cortar as nossas máscaras. Eu costumo usar a placa de corte, que nada mais é que uma placa de borracha feita especificamente para esse tipo de trabalho e ela não estraga o seu estilete. Mas caso você não tenha uma placa de corte em casa, você pode usar uma superfície de vidro ou de madeira. Mas é importante lembrar que essas duas superfícies arranham e elas também tendem a cegar a lâmina do seu estilete ou do seu bisturi. E é sempre muito importante que a gente tome muito cuidado quando a gente está trabalhando com materiais cortantes. Então vai com calma, seja cauteloso para que você não tenha nenhum acidente, não se corte com a lâmina do estilete ou do bisturi. E caso você for utilizar uma régua para fazer um corte mais reto, eu sempre indico você usar a parte de trás da régua, não a parte chanfrada da régua onde tem a graduação. Porque quando você utiliza a régua, o estilete ele pode subir em cima dessa parte chanfrada e pegar na sua mão. Então, tenha muito cuidado quando você estiver usando materiais cortantes e a régua.
E para produzir as nossas máscaras, a gente pode utilizar vários tipos de arte. A gente pode trabalhar com letras, a gente pode criar silhuetas, símbolos, a gente pode trabalhar com padronagens, a gente pode usar geometrias. Existe uma infinidade de artes. Mas conforme a complexidade dessas artes, a gente acaba tendo que estruturar muito melhor esse papel através de uma técnica que a gente chama de pontes. E para começar o nosso stencil, eu sugiro que a gente busque artes um pouco mais simples. Assim, a gente não precisa começar usando essa técnica das pontes, que elas são muito complexas e são importantes para conseguir estruturar as nossas máscaras. Para você que está querendo utilizar uma arte mais simples ou querendo baixar referências da internet, eu costumo usar muito o Google ou o Pinterest. Essas são as duas plataformas onde eu costumo buscar alguns desenhos e aproveitá-los para fazer os meus stencils, ou inclusive usá-los como referência para a criação de desenhos novos. E usando aquelas duas plataformas que eu mostrei anteriormente, eu peguei algumas artes bem simples e passei para os meus papéis. Agora eu vou cortá-las na placa de corte, mas vocês também podem usar ou uma superfície de madeira ou uma superfície de vidro, lembrando que essas duas superfícies, elas podem estragar a lâmina do seu estilete e elas também arranham. Então tomem cuidado e eu vou mostrar como é que eu corto as minhas máscaras. Bom, eu peguei uma arte bem simples e vou mostrar para vocês como cortar essa máscara.
E depois de recortar as minhas máscaras, eu vou mostrar como é que eu aplico elas em diferentes superfícies usando diferentes tintas. Mas eu quero dar uma dica importante, que é preciso deixar uma margem nessas folhas para que quando vocês apliquem essa tinta, ela não vaze da sua arte e não estrague o resultado do seu trabalho. Eu separei alguns suportes diferentes para a aplicação das minhas máscaras e eu gostaria de falar rapidamente sobre eles. Eu separei uma folha de papel cartão. Esse papel ele é resistente, porém ele não absorve muito a tinta. Canson de gramatura 180, ele não é muito grosso, mas ele absorve bem a tinta. Uma sacolinha de tecido, inclusive se vocês tiverem camiseta ou alguma roupa que queiram também aplicar esses stencils, é possível dependendo da tinta que você for usar. Pode ser uma tinta de tecido, spray ou até a tinta acrílica mesmo, essas de parede, que não é o ideal, mas é possível fazer com elas também. E um pedaço de madeira. Esse pedaço de madeira, ele é texturizado. Então, quando a superfície é texturizada, a gente tem que ter um pouco mais de cuidado, porque é importante que essa máscara ela tenha bastante contato com essa superfície, para que a tinta não vaze e não estrague o acabamento da sua arte. Então, vamos fazer essas aplicações e ver como é que vai ficar o resultado desse trabalho. E para aplicar a minha arte no papel Canson, eu fiz aqui uma mistura muito simples. Eu peguei um pouco de tinta aquarela, eu misturei com água e um pouco de álcool e coloquei numa garrafinha que eu tinha aqui, um borrifador, e eu resolvi aplicar isso no papel Canson com aquela máscara que eu fiz de chapa de raio-x. Eu escolhi justamente essa máscara porque ela é fácil de limpar. Então basta eu colocar a minha máscara sobre o papel. E como essa tinta ela é muito líquida, é importante manter um pouco de distância para que isso não escorra no papel e não estrague o resultado da nossa arte. Então vamos lá. Se você quiser, você pode esperar essa tinta secar um pouco e aí aplicar uma segunda mão na sua máscara. Eu coloquei um pouco de álcool nessa tinta para que ela seque mais rápido. Mas se você quiser, também você pode acelerar o seu processo de secagem com um secador. O importante também é você tirar a sua máscara com muito cuidado e não ficar movimentando muito ela. Aí esse é o resultado, eu gostei muito. E depois de limpar a minha chapa de raio-x, eu resolvi aplicar a minha máscara no papel cartão preto. E para isso eu escolhi a tinta acrílica. Eu escolhi a de tubo, que é a que eu tenho em casa, mas você também pode usar a de pote. E para isso eu escolhi o pincel. Se você não tiver um pincel, você também pode usar uma esponja dessas de cozinha. Você recorta a esponja para ficar num tamanho menor e você utiliza ela. Outra dica que eu queria dar é da gente usar uma crepe para fixar a nossa máscara no papel e não ter o risco dela se mover enquanto a gente aplica a tinta.
Para essa aplicação é importante que o pincel ele não esteja muito carregado de tinta, porque a gente vai trabalhar com batidinhas. Eu escolhi fazer uma coisa degradê. No caso da tinta de pote, ela é um pouco mais líquida. Então o que você pode fazer é tirar o excesso de tinta usando um papel absorvente ou um tecido. No caso de eu estar usando no meu caso, que estou usando uma cor mais clara e quero fazer um degradê, eu sugiro sempre começar da cor mais clara para mais escura. Porque a tendência é que a cor clara suje com a cor escura. É importante tomar cuidado para que a tinta não entre por debaixo da máscara,
para não vazar e não estragar o acabamento da sua arte. Bom, se você gosta de uma coisa mais texturizada, você pode deixar assim. Agora, se você prefere uma coisa mais sólida, você pode esperar a sua arte secar um pouco e dar uma segunda mão. Eu gosto bastante desse resultado. E sempre lembrando de tomar um certo cuidado na hora de você tirar a sua máscara, para que essa arte não se mova e não estrague o acabamento. No caso dessas falhas, aonde a crepe acaba arrancando o papel, depois a gente pode cortar essas bordas. E esse é o resultado. Também confesso que gostei muito. E para a aplicação da minha máscara na madeira, eu escolhi a tinta acrílica de parede. Então lembrando que é importante você fixar a sua máscara para que ela não se mova. É importante também que a tinta não esteja muito líquida, porque senão ela vai vazar na sua máscara. E para a aplicação, eu cortei uma esponja dessas de cozinha e resolvi aplicar dando batidinhas. Sempre tirando o excesso da tinta para que isso não vaze na sua máscara.
Como o papel canson ele é um papel muito poroso, a tendência é que ele comece a envergar. Então ele não dá muito para ficar reutilizando. O resultado ficou um pouco claro, né? Porque a madeira é muito escura e, além do que, o ideal seria uma segunda aplicação. Mas aqui nesse caso, por ser uma oficina online e para a gente ter um resultado rápido, eu vou fazer só uma aplicação mesmo. No caso de vocês quiserem fazer uma segunda aplicação, eu sugiro que deixe secar com a máscara. A questão é que, como essa máscara de canson ela é muito porosa, a tendência é que ela comece a envergar por conta da tinta base d'água. E para minha arte no tecido eu escolhi essa máscara. É importante lembrar que o tecido ele não é uma superfície irregular. Então para isso eu vou usar uma haste de madeira para fazer com que ela tenha contato em alguns lugares que eu percebo que ela levanta. Para isso também eu coloquei um suporte de madeira dentro da sacola para que essa tinta não vaze para o outro lado do tecido. E como minha máscara ela é menor do que o suporte, eu resolvi cortar aqui uns pedaços de papel para proteger a parte de fora da minha máscara. E por que eu estou colocando em cima e não por baixo da máscara? Para evitar que essa tinta entre por dentro do papel e manche o nosso tecido. Eu vou também usar uns pedaços de crepe, só para garantir que esse papel não se mova. No caso do spray, é importante lembrar que é melhor você usar num lugar aberto, porque o cheiro do spray ele é muito forte. Além do que, ele pode cair em outras superfícies e estragar. Então é importante lembrar que essa tinta ela é bem difícil de tirar. E, inclusive, se você achar melhor, você pode usar luvas para poder usar o spray. Eu escolhi trabalhar com duas cores, azul e violeta, para tentar fazer um degradê. Bom, e lembrando que com a ajuda da vareta, eu vou fazendo com que esse papel vá tendo mais contato com o tecido.
E para ter um pouco mais de contraste nessa arte, eu resolvi colocar uma terceira cor no spray. E antes de tirar a minha máscara, para conseguir causar um efeito de céu estrelado, eu resolvi colocar um pouco de tinta branca. Para isso eu peguei uma escova de dente velha mesmo e um pouco de tinta branca e você vai molhar essa escova na tinta. Essas tintas acrílicas mesmo de parede. E aí você vai fazer assim. É importante que a tinta não esteja muito líquida. E lembre sempre de tirar a sua máscara com muito cuidado. No caso do spray, ele é uma tinta que seca mais rápido. Mesmo assim, é importante manter cuidado na hora de tirar a sua máscara. Eu vou colocar aqui a foto dos resultados. Se você quiser dividir com a gente o resultado do seu stencil, manda uma foto pra gente através do e-mail do Coletivo Educadora, que eu vou deixar no descritivo, junto com o endereço das suas redes sociais, porque depois a gente vai ajudar a divulgar os seus resultados na nossa rede do Coletivo. E antes de encerrar esse vídeo, eu quero agradecer a todos que ficaram comigo até o final, agradecer o pessoal do Coletivo Educadora, a Carol Lopes, o tio Cris, o Mano DK, o pessoal do Céu das Artes de Sertãozinho, o Henrique, a galera do Coletivo Reação e todos aqueles que contribuíram e que contribuem para o nosso projeto do Coletivo Educadora. Então segue a gente nas redes sociais e fique sabendo de mais coisas. Eu encontro vocês por lá.